muitas vezes não desenvolve algumas razões, mas é algo que a gente vai buscando e vai crescendo dentro da gente. À medida que a gente vai se conhecendo, vai se entendendo, a gente vai percebendo a importância disso, né? E é uma frase, parece afirmativa, mas eu quero propor a vocês uma reflexão e eu coloco como uma questão para a gente pensar juntos, né? Fazer o bem faz bem? Eu acho que de cara a gente já pode dizer sim, né? Mas eu vou dar mais elementos para a gente ter certeza de que realmente faz bem. Mas vamos lá. Eu estou sem saber para que lado eu aponto para passar. Na frente, dos dois lados. Lateral. Na lateral, né? Mas não tá. Ou eu não estou tendo habilidade ou não está indo mesmo. Não é esse aqui do lado. Esse aqui? Esse aqui. Será que a bateria? Não, porque o laser tá bem. O laser tá bom. Mas sai, daqui a pouco sai. Tá indo, né? Não tá indo, não. Eu vou passando aqui. Você passa? Passo. Vai ser chato do solo e dizer, esse é o vídeo, eu tenho um vídeo. Vai ficar meio chato, mas tudo. Ok, vamos lá. Então, o que a gente vai abordar, né? O que a gente se propôs a abordar? Vocês estão vendo que tem uma flor aí, são várias flores, são girassóis. Vocês vão entender, eu vou falar muito de girassol nessa apresentação. Vocês vão entender por quê. O que é ser um girassol? É preciso fazer o bem. Então eu vou contar para vocês a história de Angeli, em francês, um espírito, e vocês vão entender por que eu trouxe a história de Angeli. O conceito de caridade de acordo com o nosso Mestre Jesus. Entender a caridade moral e material. Exercitar a caridade é algo para ser exercitado. E a gente vai entender como é que a gente pode fazer isso. Depois eu vou mostrar para vocês e contar um pouquinho a história de um grande músico, compositor, músico clássico, erudito, chamado Beethoven. Talvez muitos de vocês conheçam e gostem e apreciem a música de Beethoven. E aí eu vou contar um pouquinho a história da Sonata ao Luar, que é... já está tocando. Estava tocando? Eita! Nada ao acaso. Gente, são as nossas sintonias, vamos dizer assim, né? E aí eu vou fazer a pergunta, fazer o bem faz bem, e vamos tentar responder essa pergunta e vamos afirmar juntos, né? Sejamos como um girassol. Então vamos lá, vamos começar a nossa trajetória. Eu vou começar com essa poesia. Essa poesia é uma escritora... Obrigada. Agora vai, né? Obrigada. É uma escritora, chama-se Aline de Carvalho, e essa poesia é do livro dela, Seja um Girassol. Vejam que linda a poesia dessa escritora Aline de Carvalho. Ela nos diz: viajei em pensamentos e voltei ao passado, onde alegrias e dores estão lado a lado. Cada um já passou por uma dor. Algumas já sararam, outras ainda não curou. A única certeza é que por isso cada um já passou. E se toda dor se transformasse em amor? Vocês já pensaram? Se nós, a cada dor que nós vivêssemos, isso virasse amor dentro de nós. Se com ela me tornasse um cuidador das feridas que a alguém o mundo causou. Essa é a essência do fazer o bem, é a essência da caridade. Mas antes de curar, é preciso ser curado. Mas para a gente se curar, a gente precisa se conhecer. E a gente precisa se tratar e se cuidar. Pois você também está passando por processos, feridas que estão sendo cicatrizadas.
e agora se tornaram um. E quando por elas você for transformado, você terá o necessário para que o próximo por você seja tratado. É preciso que elas se fechem, para que você não deixe respingar resquícios de algo infectado em quem não é culpado. Então a gente precisa se tratar. A gente precisa estar inteiro, integral, para que a gente possa estar na condição de cuidador. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Para a gente se tornar cuidador, é preciso que a gente se trate e que a gente se conheça para a gente se tratar. Vamos lá. Ela termina. Sei que muitas feridas que em sua alma foram abertas cicatrizaram e agora se tornaram um mapa secreto de todos os momentos que passou e as vezes que você pensou que não conseguiria seguir. Mas agora, olhando as cicatrizes, você pode ver que elas te tornaram mais forte. Com a ajuda de Deus, nunca foi sorte. Nossas marcas nos moldam, nos ensinam, nos motivam a seguir em frente. E de dentro para fora, nos tornamos um ser diferente. Capaz de tratar de gente. Gente que de tantas buscas se cansou. Ou que no meio do caminho parou. E agora, como um cuidador, você pode curar essa dor. Sendo luz onde o escuro reinou. Fazendo a quem deixou de acreditar voltar a sonhar. Então, agora, você se tornou o que tanto esperou. Um girassol. Antes moldado pela dor. E agora transmite amor. Não sei se vocês sabem, mas a flor, o girassol, é o símbolo da luta contra a depressão. Desde 2012. Então, e é uma flor que retrata, mesmo em condições adversas, mesmo quando ela não está recebendo sol, ela o tempo todo ela se vira para o sol. Ela busca a luz o tempo inteiro. Então, o girassol nos ensina, assim como a natureza, os animais nos ensinam. Essa flor nos ensina muito. Então, quando eu pensei em fazer o bem, faz bem, eu pensei, precisamos nos tornar girassóis. E é essa a proposta da Aline de Carvalho com essa poesia. Mas vamos adiante, porque tem mais girassóis aqui. Vamos lá. Vamos refletir um pouquinho sobre como nós podemos nos tornar girassóis? Vamos acompanhar esse vídeo, que eu acho que vai ficar mais claro aqui para vocês. Vamos lá. Opa. Aí tem que ser com o mouse. Vamos.
Então vocês viram a história do girassol. E nós podemos ser esse girassol e aqueles girassóis que a gente viu ali. Alguns caem, ficam caídos, mas outros conseguem se erguer, por maior que seja a queda. Segue adiante e se multiplica e se reinventa. Então é essa a nossa proposta, é essa a proposta da caminhada, é essa a proposta do aprendizado que nós precisamos exercitar. Seguir em frente, né? Sem olhar para trás, sem hesitar. E aí nós temos a proposta do Evangelho, né? E no Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec fez algumas perguntas no Livro dos Espíritos e essa pergunta é clássica, né? Ele pergunta: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Ser um homem de bem, não fazer mal a ninguém. Será que é essa a proposta? Os espíritos respondem: não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por... Vejam que frase incrível. Por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. Então, essa responsabilidade e esse compromisso que nós temos em todas as áreas de nossa vida, familiar, profissional, como cidadão e como cidadã, né? Isso está na questão 642. A seguir, o bem, aqui nós temos já no céu e no inferno, né? No capítulo 7, primeira parte, número 6. O bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Então, nós muitas vezes fugimos dessa possibilidade de fazer o bem. Por que a gente foge da possibilidade de fazer o bem? Porque talvez a gente não se conheça muito bem. Porque a gente precisa aprender que esse é o caminho que nos é proposto para que a gente possa crescer e evoluir. Então, esse é o propósito maior da nossa existência, fazer o bem. E o que acontece quando a gente não consegue entender esta proposta que tão amorosamente o Evangelho de Jesus nos convida? Então vamos ver adiante o que pode acontecer com isso. Ainda aqui no céu e inferno, nesse mesmo capítulo, se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. E aí, o que acontece quando o espírito não fez mal a ninguém, mas ele deixou de fazer o bem que ele precisava ter feito? O que acontece? Vamos ver. Então eu vou contar para vocês, isso está no livro Céu e Inferno, na segunda parte, Exemplos, capítulo 7. A história de Ângele, Nulidade sob a Terra, Bordeaux, 1862. Vamos ver o que Ângele nos conta sobre isso. Vamos lá. A história de Ângele, 1862. Um espírito que se apresenta espontaneamente ao médium sob o nome de Ângele. É perguntado a ela: arrependei-vos de vossas faltas? Ela responde: não. Então por que viestes até nós para tentar? Não sois, pois, feliz? Não. Sofreis? Não.
E o que vos falta? A paz. Como pode a paz vos faltar na vida espiritual? Ela diz, o lamento do passado, arrependimento, remorso. Depois a gente vai ver mais adiante. O lamento do passado é um remorso. Portanto, vos arrependestes? Ela responde, não, é por medo do futuro. Que temeis? Ela, o desconhecido. Mas vamos ver adiante. Quereis dizer-me o que fizeste na vossa última existência? Isso me ajudará talvez a vos esclarecer. Ela responde, nada. Em qual posição social estáveis? Mediana. Fostes casada? Casada e mãe. Cumpristes com zelo os deveres dessa dupla posição? Ela responde com sinceridade. Não. Meu marido me entediava. Meus filhos também. Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem ao nosso redor? Ela diz, como? Ajudando-os a melhorarem-se pelos vossos conselhos e vossas preces. Ela responde, eu não sei orar. Faloemos em conjunto, o aprendereis. Quereis isto? Ela diz, não. Por que a fadiga? Aqui o guia do médium começa a esclarecer o que aconteceu com o espírito de Ângeli. Ele diz, Ângeli era uma dessas criaturas sem iniciativa, cuja vida era tão inútil aos outros quanto a ela mesma. Não gostando senão do prazer, incapaz de procurar no estudo, no cumprimento dos deveres da família e da sociedade, essas satisfações do coração, únicas que podem dar o encanto da vida. Porque são de todas as idades. Não pôde empregar os seus jovens anos, senão nas distrações frívolas. E aí ele continua. Sua vida foi inútil ao bem. E por isso mesmo, culpável. Porque o mal nasce do bem negligenciado. Na verdade, ela não fez mal a ninguém. Vivia uma vida fútil e dona de casa, tinha empregadas que tomavam conta da casa para ela, se entediava com a vida no casamento, não cuidava dos filhos, porque tinha quem cuidasse dos filhos para ela, e ela vivia uma vida em busca de prazeres, frivolidades, chás, etc., né, da sociedade da época. Compreender bem todos que não basta vos abster das faltas, é necessário praticar as virtudes que lhes são opostas. Aí continua e finaliza. O mal, o mal é oposto ao bem. Portanto, aquele que quer evitá-lo deve entrar no caminho oposto, sem o que a sua vida é nula. Suas obras são mortas. E Deus, nosso Pai, não é o Deus dos mortos, mas o Deus dos vivos. Depois dessa encarnação, ela reencarna como uma freira, e aí se pergunta a ela, mas aí ela como freira, ela passou a dizer, não, ela continuou na vida como freira de forma preguiçosa, né? E também uma vida monástica, mas preguiçosa. Então continuou do mesmo jeito. Daí o medo dela, né? O medo de encarar os compromissos que ela contraiu, não só na vida como dona de casa, mas depois na vida monástica como freira. Então, quais são os fundamentos da caridade diante dessa história de Ângeli, contada no livro Céu e Inferno? Não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso a ação da vontade. Então, bem é algo a ser exercitado, a ser praticado, como eu falei inicialmente.
Para fazer o mal, basta apenas não fazer nada. E ficar indiferente às coisas que ocorrem. Ah, não tenho nada a ver com isso, tá aí, não tenho nada, não fui eu que fiz isso, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Né? Parece fácil a gente afirmar assim, desse jeito. Mas a indiferença, as coisas que ocorrem à nossa volta, em todas as áreas de nossa vida, né, é uma forma de nos fazer mal, de nos maltratar. Aí, Jesus, o nosso grande mestre e irmão, nos aponta o princípio basilar da caridade, que seria: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus na questão 886 do Livro dos Espíritos? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então vocês vejam que a caridade vai muito mais do que simplesmente se limitar a dar coisas a alguém. É importante saciar a fome, a sede, a falta de vestes daqueles que têm isso como prova nessa encarnação. Mas não é só isso e não é o mais importante. Vamos ver. A caridade tal qual Jesus nos ensinou. A benevolência se exprime na boa vontade e na disposição para praticar o bem. A indulgência é a clemência e a misericórdia para com as imperfeições alheias. E o perdão é o ato de desculpar ofensas. Vocês vejam que a indulgência e o perdão é algo profundamente transformador e que passa por uma mudança interna muito grande, por um ato de consciência muito grande das nossas próprias imperfeições. É preciso que a gente se desculpe, que a gente se perdoe com sinceridade, para que a gente possa ter condição de entender, desculpar, perdoar e entender o outro. Então é um exercício de uma vida, talvez mais de uma vida. E a gente sabe quanto muitas vezes isso é difícil. Aí a gente vem para um outro aspecto importante que o Mestre Jesus, né, já nos apontava. No livro Evangelho, segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no capítulo 13, itens 9 e 10, nas mensagens recebidas pelos espíritos Irmã Rosália e um espírito protetor em Leão, 1860, Irmã Rosália em Paris, 1860. O que é dito sobre a caridade moral e material? Vamos ver. Bem, o que é a caridade moral? De acordo com os espíritos, ela consiste em auxiliarmos os nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. É algo extremamente importante, é claro, né? Dar alimento a quem tem fome, agasalho a quem passa frio, amenizar o máximo possível, o quanto possível, as privações materiais que passam pela prova da miséria e da pobreza. É importante a gente exercitar isso. Mas, ao lado, nós precisamos exercitar a caridade moral. Vejam, a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Saber calar, se fazer surdo quando for escarnecido ou zombado. Depois eu vou contar para vocês a história de Beethoven, vocês vão entender. Foi um espírito desse, que foi escarnecido, zombado e sofreu muito e se isolou por causa disso. E as pessoas não sabiam, pensavam que ele era uma pessoa prepotente, um misantropo, um homem que queria viver só, isolado, mas ele tinha razão para isso. E aí depois eu vou mostrar para vocês. Não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supõe superior. Então, quantas vezes a gente consegue se testar em relação a isso,
Será que a gente consegue vencer esses testes, essas provas? É algo para a gente pensar e refletir. Será que a gente consegue praticar caridade moral? E aí vem a pergunta que não quer calar. Qual é a mais difícil de ser praticada? É claro que a caridade moral é a mais difícil de ser praticada. Ela é a mais difícil, mas é a que mais aproxima de Deus o homem. A caridade moral, todos podem praticá-la, nada custa. Tanto rico como desprovido de qualquer bem. Pode exercer. Podemos praticar a caridade por pensamentos. Essa é uma boa caridade. Melhorar a nossa faixa vibratória através dos pensamentos. Ter pensamentos elevados, evitar pensar mal dos outros ou julgar, mesmo em pensamentos. Condenar quem quer que seja, mesmo em pensamento. Por palavras, por ações, pelo pensamento, pela oração, pela palavra, aconselhando e consolando. Às vezes a gente não escuta, não ouve, mas a pessoa só quer ser ouvida. Ela não quer opinião, ela não quer conselho, ela não quer orientação, ela só quer alguém que ouça. Eu tive a oportunidade de trabalhar como voluntária há alguns anos no Centro de Valorização da Vida, não sei se vocês já ouviram falar. E muitas vezes, e várias vezes, eu atendia o telefone e às vezes passava 1, 2 horas com uma pessoa ao telefone. E ela, invariavelmente, essas pessoas diziam para nós voluntários, que ligavam para a gente porque não tinha quem as escutasse. Porque as pessoas na família, ou os amigos, ou quem estava à volta, não as ouviam. Apenas as condenavam, ou as julgavam, ou criticavam. E não era isso que elas queriam. Muitas prestes ao suicídio. Muitas. E ao final de 2 horas e meia de conversa, em que basicamente a gente mais escuta, mais acolhe, mais escuta, a gente ouvia essas pessoas dizerem para a gente, né, para nós voluntários: muito obrigada porque você me ouviu. Você me escutou. Você me ouviu. E às vezes falava isso chorando. Falavam chorando. Então, gente, eu acho que é uma arte que a gente muitas vezes não consegue desenvolver, que é a arte da escuta, do ouvir, de fato. Primeiro, ouvir de forma acolhedora. Olhar a pessoa, de fato. Olhar com carinho, com amor, com afeto. Mesmo que seja uma pessoa desconhecida, não importa. Então, só isso já faz uma diferença muito grande. Apenas você olhar para a pessoa sem julgamento. Né? Isso realmente... Ai, gente, eu fiz alguma besteira aqui. Desculpa, eu bati aqui na cadeira. Então, aí é que vem agora a proposta, né? Como é que a gente exercita essa caridade? Como é que a gente consegue fazer isso? Né? A gente pode exercitar o trabalho em favor do semelhante, que já é muito bom, se for feito de forma desinteressada e sincera. Vejam, isso é importante. De forma desinteressada e sincera. É preciso que a gente analise muito o nosso interior, o nosso coração, para sentir isso. Como é que a gente está praticando essa benevolência, exercitando essa benevolência? Então, aqui envolve a caridade material e moral. Aqui, quando a gente presta solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo, por mais diferente que seja de nós, seja religião, crença, política, o que for, não importa. Conseguimos exercitar essa solidariedade, por mais diferente que essa pessoa seja de nós?
Então aqui é indulgência. Aqui já é algo um pouco que exige um pouco mais de nós, um pouco mais de exercício nosso interno. A caridade moral. E o perdão das ofensas. O esquecimento e o perdão das ofensas. Esquecimento do mal que se tenha sofrido de alguém. Num ato de tolerância esclarecida que se exprime na compreensão. Porque à medida que a gente vai tomando consciência dos nossos equívocos e de quantos equívocos cometemos com os outros, inclusive nessa e em outras vidas, a gente percebe a inutilidade que é a gente guardar rancor, mágoa, seja o que for, de quem quer que seja. Porque a gente sabe, se conhece, sabe que a gente fez igual ou até pior. Se não foi nessa vida, foi em outra. Então a gente não pode se enganar. Aqui é o ápice da caridade moral. E Jesus nos ensinou, né? Perdoai sempre. Perdoai 70 vezes, 7 vezes. Não é a questão numérica. É que a gente deve perdoar sempre. Né? E nos perdoarmos. Nos perdoarmos. Às vezes a gente passa a vida inteira se autoflagelando. Por algum equívoco que a gente tenha cometido lá atrás. Ou até aqui, agora, nesse momento. Mas é preciso que a gente se perdoe. Porque a gente está aqui em processo de aprendizado. E a gente está caminhando. E a gente está seguindo em frente. A gente está se fortalecendo. Com os nossos erros e equívocos, a gente está se fortalecendo. E está conseguindo. Né? Bem, então, qual é a real virtude da caridade diante disso tudo que a gente viu aí, né? Que o livro dos Espíritos, o Evangelho, o próprio Céu e Inferno nos aponta. Qual é a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, precisamos resistir às nossas tendências internas ainda equivocadas. Faz parte da nossa caminhada. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. Gente, aí está um desafio para nós. Será que não tem um pensamento oculto que seja? Será que a gente não tem algo assim, um pensamento que passa, eu vou fazer isso aqui porque lá adiante eu vou estar melhor. Vou ganhar uns boninhos horas quando eu me for daqui. Seja lá o que for. Então, é preciso que a gente analise o nosso interior para se dar conta disso. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, de fato, a gente precisa se perguntar, será que é essa caridade que eu estou fazendo, escutando alguém, indo em algum local e fazendo alguma benemerência, será que é, de fato, desinteressada? A gente precisa escutar o nosso íntimo para entender isso. Porque se a gente não analisa o nosso íntimo, a gente não tem como se conhecer. E só a gente analisando e se conhecendo, a gente tem como entender isso. Será que é de fato desinteressado o que eu faço ou não? Não importa que nesse momento seja, que ainda tem um resquício de vaidade, de orgulho, não importa. O importante é que a gente tome consciência disso. Não é? Então, só precisa tomar consciência disso. Bom, então eu preciso transformar isso. E melhorar. Caminhar e melhorar. Qual então o maior obstáculo à caridade, à verdadeira caridade? Pergunta 917, do Livro dos Espíritos. Qual o meio de destruir seu egoísmo? Já está claro para nós que a antítese
da caridade é o egoísmo e o orgulho. Tá claro. É o egoísmo e o orgulho que faz com que a gente não seja verdadeiramente caridoso. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam, a que perturba todas as relações sociais. Provoca dissensões, discussões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a que do amigo faz inimigo. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. E podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é o de todas as virtudes. A caridade é das leis morais, as 10 leis morais estão lá no livro dos Espíritos, é a última, é a 10ª lei, e ela é tão importante que ela está aliada com a lei da justiça, amor e caridade. Então a caridade e o amor, vamos dizer, seria o pavimento, o suporte para que aconteça a justiça. A verdadeira justiça ocorre quando há amor e caridade. Então, é a lei moral mais importante. Destruir isso e desenvolver isso. Deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Então, está aí, reside aí todas as nossas dificuldades para praticar a verdadeira caridade. O egoísmo, o orgulho e todos esses sentimentos que tanto nos atrapalham, e que às vezes reside lá dentro de nós. E a gente às vezes nem se dá conta disso. Agora, a pergunta que eu fiz logo no início e que não quer calar, que agora a gente pode responder de fato. Um estudo, uma pesquisa desenvolvida na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Desculpe, no Reino Unido. 75 anos de duração. 8 décadas de estudo. Mais de 600 pessoas. 8 décadas estudando essas pessoas. Toda a vida delas. As relações, tudo que envolvia a vida dessas pessoas. A pergunta dos pesquisadores é: que de fato faz você feliz? O que lhe faz feliz? O que lhe trouxe ou lhe traz felicidade? Veja a resposta. O que melhor garante nossa saúde física e mental são as relações pessoais. É isso que nos traz felicidade. Quem criou laços fortes com outros seres humanos viveu mais e melhor. Para além do dinheiro, status e emprego. Então, cientificamente, a pesquisa mostra e demonstra que dinheiro, status, posição, poder realmente não traz felicidade. O que traz felicidade? É a gente estar junto, é a gente se dar as mãos, é a gente fazer um trabalho juntos, como a gente faz aqui na casa. Isso traz a verdadeira felicidade. Na família, a gente exercitar o amor, a compreensão, uns com os outros. Isso nos deixa felizes. Não é o dinheiro, a posição, a casa, o carro novo, não é isso. Então, a pesquisa de Harvard mostrou isso. E aí, eu vou contar para vocês a história de Beethoven. E essa música que Iracema tinha tocado antes, logo no início, mas antes de colocar o vídeo, eu queria primeiro contar a história muito rápida para vocês. Bem, Beethoven foi um grande compositor alemão,
viveu apenas 52 anos. Por volta dos 20 e poucos anos, Beethoven, um grande compositor na época, já reconhecido, se descobre com uma dificuldade de audição. E ele, aos poucos, vai desenvolvendo uma surdez, a ponto dele não conseguir ouvir o que as pessoas falavam com ele. E isso atrapalhou muito as relações sociais dele, com a família, no trabalho. Então, isso a ponto de que ele arranjou um instrumento que ele colocava no ouvido para ouvir o que as pessoas diziam. Ou então ele pedia que as pessoas conversassem com ele. Ele levava cadernos e lápis e pedia para as pessoas escreverem para ele. Ou então falassem devagar para ele entender o que a pessoa estava falando pela forma de leitura labial, exatamente. E o que aconteceu? As pessoas não tinham a menor paciência com Beethoven. E ele se viu sozinho. A própria família, os irmãos, não tinham a menor paciência com ele. Beethoven se isola, continua compondo e trabalhando em casa sozinho. Ficou pobre, porque ele não tinha mais relacionamento social. Então ele se isolou, ficava em casa, foi parar numa pensão muito pobre, começou a ficar com dificuldade financeira. Amargurado, triste, decaído. Lembra do girassol que caía no chão? Aquela situação. Beethoven caiu e chegou uma hora que ele pensou em suicídio. Começou a pensar em escrever uma carta para a família e se despedir do mundo e cometer suicídio. Mas Deus, como a todos nós, assim como a Beethoven, estava lá ao lado dele. E apareceu na pensão onde ele morava uma mocinha bem jovem. Ele conheceu essa moça e descobriu, a moça era cega. E ele fez amizade com a moça e contou a ele os lamentos, né? Um começou a contar para o outro, né? E ela olhou, quer dizer, né? Ela disse para ele, afirmou e disse, quase gritando, a coisa que eu mais queria nessa vida era ver o luar. Era a coisa que eu mais queria, era ver o luar. Quando Beethoven ouviu isso, ele se recolheu, chorou muito e se arrependeu muito do que ele pensou em fazer. Ele não conseguia ouvir bem, mas ele ainda conseguia trabalhar e compor. E a menina nunca tinha visto um luar. E ele resolveu compor uma música. Essa música é considerada, gente, a sonata da lunar ao luar. É hoje considerada patrimônio da humanidade. Essa música é patrimônio da humanidade. E ele compôs essa música em homenagem a essa moça cega. É claro que ele desistiu da intenção, viveu mais alguns anos e compôs a nona sinfonia de Beethoven, que é considerada a mais bela sinfonia já composta. E no terceiro movimento da sinfonia tem o Ode à Alegria. O terceiro movimento é o Ode à Alegria, que é belíssima e que é a alegria. Ele tenta expressar na música a alegria que ele teve em ter recuado da intenção dele do suicídio. E ele ter descoberto o quanto ele ainda poderia contribuir, o mínimo que fosse, mas o quanto ele poderia contribuir com a música dele. Então a Sonata ao Luar é a tentativa de Beethoven de compor uma música para que aquela moça cega entendesse, através da música, o que é um luar. Só que eu vou mostrar para vocês a Sonata ao Luar com cenas do filme que talvez vocês tenham assistido, tenho certeza que a maioria, quem não assistiu, por favor, assista, que é o filme Nosso Lar. E no filme Nosso Lar,
esta música faz parte da trilha sonora do filme Nosso Lar. Então vamos ver algumas cenas da vida do espírito de André Luiz, aqui encarnado e depois desencarnado, ao som de Sonata ao Luar. Vamos lá.
Eu acho que todos nos essa foi Isabela e a minha homenagem e o meu amor eterno à nossa querida Isabela, que eu chamava carinhosamente de Bela. Então, é isso. Agradecer a vocês a atenção e principalmente a Iracema pelo desafio, mais aceito e muito feliz pelo convite. Gratidão nossa. E a nossa irmã trouxe pra gente o filme, né? Um pedaço do filme com a música linda da história que ela contou. E eu quero dizer que vem aí os Mensageiros, que é a continuidade do nosso lar, a continuidade dessa lar, do nosso lar. Então, se o nosso lar for um filme de sucesso, nós estamos aguardando, acho que daqui para dezembro, não tem uma... Como? Setembro, né? Edson Celular está no elenco também. Vai continuar o mesmo ator. Então, vamos ter aí belíssimo.